Bom, olá pessoal, bom dia. Vou gravar esse material aqui para a gente poder seguir com o nosso conteúdo, tá? E depois eu vou passar uma atividade para vocês entregarem na segunda. Na verdade, eu ainda vou decidir o tempo, tá? Mas vamos voltar aqui onde a gente parou. Se vocês lembrarem, a gente tinha parado aqui nesse momento, né? Na nossa activity principal, a gente adicionou, olha aqui, o list view, né? Que é a view que vai representar a lista dos nossos itens. Demos um ID para esse list view, tá certo? Esse aqui é o layout da activity principal, a primeira, né? E aí, lembrando, como eu sempre falo, quando você adiciona uma view no layout, você tem que fazer a integração dela na activity, aqui na classe Java, certo? Então, foi exatamente o que a gente fez. Aqui, ó, vamos voltar aqui na activity. Como é que a gente faz essa integração? Primeiro, a gente precisa de uma variável local para representar essa view, sendo que o tipo da variável tem que ser do mesmo tipo da view. Então, se a gente tem o nosso fab de adicionar produto, ele tem que ser do mesmo tipo, float and action button. E se a lista de produtos é list view, tem que ser do mesmo tipo. A gente declara essas variáveis fora do método onCreate, porque tem que ser uma variável local. Na verdade, isso aqui é opcional, tá? Ela poderia ser definida dentro do onCreate, também iria funcionar. Mas depois a gente vai adicionar algumas funcionalidades que é importante que essas variáveis estejam fora, para que elas sejam visíveis por toda a classe, tá bom? Muito bem. Então a gente fez aqui a declaração. O outro passo da integração é você conectar, certo, a variável a view. E isso é feito através da função findViewById, como eu falei para vocês. Essa aqui que eu estou marcando, tá? E aí você indica, através da indexação, o caminho para a view que você quer. Por isso que é muito importante você dar uma nomenclatura concisa e coerente para a sua view, tá bom? Bem, aqui é a integração, né? Eu coloquei até um comentário aqui, integração da view list view. E logo em seguida, a gente tem a configuração do adapter. Se vocês lembrarem, o adapter ele é um agente que faz a conexão entre uma fonte de dados e a nossa list view, como eu mostrei em aula. E nesse caso, quem é a nossa fonte de dados? De onde é que eu vou pegar os dados para preencher essa lista de produtos aqui? Nós falamos em aula que pode ser um banco de dados, pode ser um arquivo de texto, né? Pode ser uma série de fontes. Como a gente não vai ver banco de dados aqui, o nosso adapter ele vai ser uma lista simples que a gente criou bem aqui na linha 32, o array list. Ele vai representar uma fonte de dados temporariamente, né? E daqui é que a gente vai pegar, olha aqui, o nome do array list é nomes, como vocês podem ver aqui, nomes. E é exatamente esse nomes que está sendo usado como fonte de dados aqui no nosso adapter. Nós até colocamos aqui 3 itens de teste, né? E você pode adicionar quantos você quiser, que ele vai aparecer na lista, mas é só realmente para a gente visualizar esses itens sendo adicionados, tá bom? Essa integração do adapter, ela é feita através dessa função setAdapter, tá bom? E que tem que receber como argumento um novo adapter. E é um adapter específico, que é o adapter de array, exatamente porque a gente está usando um array list, tá bom? E aí, como eu falei em sala, né? Essa função, ela recebe 3 argumentos. Vou até alinhar aqui para a gente visualizar melhor, que nesse caso é o contexto. O contexto aqui no Android significa a activity que está chamando, né, aquele procedimento. Nesse caso é a própria activity principal, por isso que é this. O segundo argumento é o tipo de representação que a gente quer. Então a gente precisa utilizar esse modelo de lista simples que o Android nos dá, tá bom? A gente pode escolher outras, mas aqui para o nosso teste vai ser realmente só essa aqui. E por fim, a fonte de dados que a gente vai estar usando. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente automatiza isso. Na verdade, não é automatizar, como é que a gente vai fazer para que
essa fonte de dados seja inserida pelo próprio usuário, tá bom? O restante do código a gente já viu. É só a integração do Fab, né? O botãozinho de adicionar. Aqui a gente conecta com o FileView by ID e depois a gente seta o listener, né? Que não é um adapter, é o listener. O listener ele funciona com botões, né? É uma ação. Ele fica aguardando uma ação. E aqui é a ação do Fab quando o botão for pressionado, né? Então, quando eu apertar no botão, o que que ele vai fazer? Ele vai chamar, olha aqui, Start Activity, né? A activity de adicionar produto activity, tá certo? Isso aqui a gente já viu. E o foco desse vídeo aqui, na realidade, é a gente ver como que a gente automatiza esse processo aqui para a nossa, vou até rodar aqui, para a nossa lista ela não ficar mostrando somente esses itens que a gente coloca no código, mas a intenção é preparar o nosso código para que o próprio usuário insira os dados na lista, né, o produto. Então, deixa eu ver se já está rodando aqui. Vamos aguardar aqui a execução, tá? Ele está construindo. A primeira construção demora mesmo, como vocês sabem. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Eu poderia ter feito isso antes, né? Mas tudo bem, tá? Pronto, já foi, já foi. Está construindo com o Gradle. Depois é rapidinho que ele. Pronto, ele vai lançar agora aqui no emulador. Instalou, tá aí. Olha só. Pronto, tá aqui, ó, os itens que a gente colocou no array list, né? Mas qual é a nossa intenção aqui? É quando o usuário clicar no botão de adicionar, ó, a gente é levado para outra activity, ele vai aqui digitar o nome, tá certo? Vai digitar o nome do produto, por exemplo, farinha, né? Quando ele clicar aqui, e a gente vai até mudar esse botão aqui, não vai mais ser voltar, vai ser salvar, né? Esse item que foi lido, ele vai ser adicionado aqui nessa lista, tá certo? Então, primeira coisa, a abordagem que a gente utilizou em sala, ela não funcionou, e eu vou explicar por quê, pessoal. O que a gente estava fazendo a gente estava pegando esse array list e declarando ele como um array estático, que eu até comentei para vocês, comentei com vocês, quando a gente torna uma variável estática, ela mantém o mesmo valor independentemente de qual classe, qual objeto você estiver chamando esse array list. O problema é que quando a gente chegava aqui na nossa activity de adicionar, né, que é aquela que você digita o nome do produto, se a gente fizesse esse mesmo procedimento, vamos chamar aqui o array list estático de novo, vamos declarar ele estático. O que que acontece? Não é que esse array list nomes ele vai pegar as mesmas informações do array list da activity principal, não é isso. Vão ser gerados dois array lists diferentes, porque exatamente a gente está criando um novo, né? Olha aqui, novo array list. Então, na realidade, a abordagem não é essa. A gente vai precisar utilizar, eu estou dando um Ctrl Z aqui, tá? Só para desfazer isso aqui que eu fiz. A abordagem correta, pessoal, é a gente criar uma classe intermediária que vai fazer essa comunicação entre as classes, tá certo? E é aí que entra, se a gente voltar a falar lá do nosso padrão MVC, aqui que vai entrar o controller. Lembram? O M é de model, o V é de view e o C é de controller. View são as activities que têm os elementos visuais, no caso aí as nossas duas, né? Main activity e adicionar produto activity. O modelo geralmente representa classes de objetos, por exemplo, produto. Produto vai ser uma classe, que a gente vai ter que criar um objeto, mas isso a gente vai fazer depois só. Aí tem o elemento intermediário, que é o controller, que faz ali a comunicação entre o model e o view. Por isso que a gente vai criar um controlador, ou controller, né? E como vocês lembram aqui, ó, a gente tem a pasta, né, o pacote view, a gente vai criar agora o pacote controller também. Então eu vou vir aqui, ó, new,
package, né? Clico com o botão direito aqui no pacote que a gente tem do projeto, depois new, depois package, tá? E ao invés de ser ponto .view, olha, notem que eu vou apagar aqui esse view, porque não vai mais ser view. Agora vai ser controller, tá? Controller, com dois L's, desse jeito. Criei aqui o pacote, tá certo? Agora, ele ainda nem atualizou aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu tentar sincronizar de novo. Tentar sincronizar de novo aqui, talvez ele recarregue e mostre aqui o pacote. Talvez ele não esteja mostrando porque o pacote ainda está vazio, né? Deixa eu ver. Ele ainda tá construindo aqui embaixo. Mas não tem problema. Quando a gente for criar a classe, que vai ser o nosso controller, a gente consegue é, colocar no pacote correto. Vejam só, a gente não vai criar uma activity, tá? Dessa vez não vai ser activity. A gente vai criar uma classe normal no Java, tá bom? Ó, aqui apareceu, perfeito. Tá aqui, ó, view e controller, né? Então, eu cliquei bem aqui. Para quem quiser saber, eu cliquei nessa opção aqui, ó, sincronizar o projeto com os arquivos Gradle. Então, se você criar o pacote controller e ele não aparecer, é só clicar nessa opção aí, tá bom? Então, eu vou criar uma classe aqui, ó, new Java class. Estão vendo aqui? Vou criar uma, não é activity. A gente não vai criar activity como a gente fez. Eu vou criar uma classe normal. Tá aqui, Java class. Pessoal, o nome dessa classe, ela vai seguir um padrão que a gente usa, a gente chama de DAO, que é essa sigla aqui, tá? DAO, que significa Objeto de Acesso a Dados. Esse padrão DAO, ele é muito utilizado exatamente nessa comunicação de banco de dados e front-end, né? Porque exatamente ele vai ler os dados do banco de dados, vai processar esses dados, vai preparar e enviar para o view, né, que é a parte de visualização, já mastigado, só aquela informação que o view precisa para exibir, tá? Então é por isso que é o controller, ele é intermediário, tá bom? Então a gente vai criar essa classe, tá bom? Tá aqui, já está criada, por enquanto está vazia, né? E aí, gente, o que é que a gente tem que fazer? Aqui sim é que a gente vai definir o elemento que vai guardar os dados, certo? Lembram lá do array list que a gente criou aqui na activity principal? Pois é, esse array list agora, ele vai vir aqui para o produto DAO. Então, eu vou copiar, tá? Eu vou copiar essa linha toda aqui, tá certo? Linha 32. Vou copiar e vou jogar aqui, justamente na classe do produto DAO, tá certo? A gente vai inicializar e aqui sim a gente vai definir como sendo uma variável estática. E aí vocês podem perguntar, Cláudio, mas você falou que não adianta declarar estática. Pois é, não adianta, não estava adiantando por quê? Porque antes a gente estava declarando duas variáveis estáticas diferentes, uma na activity principal e uma na activity de adicionar produto. Então, no fundo, você estava criando dois objetos diferentes. A intenção aqui é que, como agora a gente só vai ter esse array list estático em uma única classe, a informação estática dessa variável vai ser mantida, independente de qual activity estiver chamando esse produto DAO, tá certo? Então, a gente pode, ao invés de deixar público, vamos deixar privado. Por que vamos deixar privado? Porque é exatamente para garantir a integridade dos dados e evitar que outras classes modifiquem essa variável indiscriminadamente, tá bom? Então, olha lá, a gente vai agora, vamos ver qual é o próximo passo. Declaramos aqui a variável do array list, né, estática. A gente pode agora, pessoal, criar um método, para adicionar produtos, né? Adicionar produtos e retornar o nosso array list, tá certo? Vamos criar aqui um método público, vamos colocar aqui void, né? Porque ele não vai retornar nada. Vamos só chamar de adiciona. Vamos chamar de adiciona, e aí a gente vai pegar aqui o nome do produto, tá ok? O nome do produto. Ou seja, sempre que eu quiser adicionar um novo elemento, um novo produto na minha lista, eu vou chamar esse método aqui, adiciona. E aí ele precisa receber o nome do produto que vai ser adicionado, não é verdade?
Então, tudo que a gente tem que fazer é pegar esse array-list estático e adicionar essa string que foi passada. Vamos chamar de produto, chamar de produto ao invés de nome, para a gente não confundir. Aí é só a gente pegar aqui, ó, nomes, que é o nome do nosso array-list, e aí a gente chama o método add. Add porque é o método que adiciona, né? Eu quero adicionar um produto novo no meu array-list. Então, eu vou adicionar aqui quem? O produto, que é passado aqui como argumento, tá vendo? Então, pronto. Esse método é tudo isso que ele vai fazer. Ele vai receber um produto, que é uma string, e vai adicionar na nossa lista, tá certo? E um método para ler o array list, porque a gente vai precisar das duas operações. Um método para adicionar um produto novo e um método para ler os produtos que já estão adicionados, não é isso? Então, a gente pode chamar aqui, ó, de um método, vamos chamar de, vamos chamar de get lista, tá? Vou chamar de get list. Ele não recebe argumentos, tá? Mas ele precisa, qual vai ser o tipo de retorno desse método? Ora, não é o array list que a gente vai retornar para a gente poder ler? Então, o tipo de retorno desse método tem que ser exatamente o tipo de retorno do nosso array list. Então, aqui a gente tem array list string, tá certo? Então, a gente pega esse cara, joga aqui no tipo, pronto, e retorna quem? Retornam nomes, não é isso? Retornam nomes. Então, a gente já tem aqui um método de escrita. Deixa eu colocar aqui, método para adicionar produto na lista, ok? E aqui a gente tem um método para retornar a lista inteira. No caso aqui é a leitura, né, dos nossos produtos que já estão. Muito bem. A gente vai voltar a mexer nessa classe depois, tá? O produto DAO, mas já tem o básico que a gente precisa para fazer o que a gente quer, que é exatamente adicionar os elementos a partir da activity, tá bom? Então, o que que a gente tem que fazer agora? Bora voltar primeiro aqui na main activity, que é a nossa principal, né? A gente vai comentar todo esse procedimento aqui, que é isso. A gente vai comentar. Deixa eu só pegar aqui o atalho. Pronto. Opa, o que que eu fiz? Porque, por enquanto, gente, a gente vai manter porque, caso vocês queiram testar, mas a gente não vai mais fazer dessa forma, tá bom? Como é que a gente vai pegar a fonte dos dados agora para atualizar a nossa lista? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, em cima da nossa main activity. Não, pode ser aqui no, deixa eu ver. Vamos testar aqui primeiro fora. A gente vai criar um objeto do produto DAO, tá? Desse jeito aqui, igual a new produto DAO. Vejam que tem diferença aqui, tá? Letra maiúscula, que é o nome da classe, e letra minúscula, que é o nome do objeto, tá certo? Produto DAO. Sempre que a gente for mexer com a lista, a gente vai precisar desse objeto. Esse objeto aqui, o produto DAO, tá bom? E é a partir daí que a gente vai ler e que a gente vai escrever os dados, tá certo? Produto DAO. Então, gente, lembrem lá do produto DAO que a gente tem esse método aqui, ó, que é, cadê? O getLista. Esse getLista a gente vai utilizar para ele. Está dizendo que tem algum problema. Ah, tá. É porque aqui o nomes, ó. O nomes a gente não vai mais usar o nomes, né? A gente agora, pessoal, vai pegar, olha só, qual vai ser a fonte dos nossos dados? Não é o produto DAO que controla agora isso, o controlador, ele que vai controlar a lista, tanto para entrada de dados quanto para saída? Então, a gente vai aqui, ó, a gente vai pegar esse produto DAO e vai chamar o método getLista. Tá vendo aqui? O método getLista foi aquele que a gente criou lá no produto DAO. Esse aqui, ó, vamos voltar aqui. Esse método aqui, ó, ele vai retornar a nossa lista, tá certo? Tudo bem? Vamos executar aqui só para ver como ficou o nosso código, nosso programa. Bora ver.
Agora vai ser mais rápido. Olha lá. Ó, não tem nada, né? Nossa lista está vazia. Por quê? Porque a gente comentou o código que adiciona itens, que é esse aqui. Na verdade, a gente mudou o método de adição de itens, né? Então, bora adicionar, antes da gente fazer a leitura dos dados, bora adicionar aqui da forma correta. Olha aqui, vamos pegar aqui, ó, produto DAO, adiciona, né, que é aquele método que a gente criou. Bora botar um outro produto aqui, vamos colocar refrigerante. Refrigerante. Bora ver se o método adiciona agora funcionou. Bora ver. Opa, funcionou. Olha aqui, ó, refrigerante, né? Então, quer dizer, agora para a gente adicionar um novo item na lista, a gente só precisa acionar esse método adiciona aqui. Tudo bem? Então, beleza. A parte da leitura da nossa lista já funcionou. A gente precisa agora, deixa eu minimizar aqui, a gente precisa agora ir lá na nossa activity de adicionar, essa aqui, ó, vocês estão lembrados? A gente precisa alterar isso aqui de forma que o nome lido pelo edit text ele seja guardado lá no nosso array list, lá do produto DAO, né? Vamos começar aqui logo alterando o nome do botão. Eu vou chamar de salvar ao invés de voltar, tá bom? E na nossa activity relacionada a esse layout, vamos voltar aqui. Vejam só, atenção, eu estou na adicionar produto activity, né? Aí olha só, o que que a gente estava fazendo aqui? A gente configurou o nosso botão salvar para ele fazer o quê? Ele vai simplesmente ler o nome, isso aqui a gente já tinha feito, né? Ele vai simplesmente ler o nome do, do edit text, né? O conteúdo dele, e depois finaliza, ou seja, ele retorna o controle para a nossa activity principal. Só que antes disso, a gente precisa fazer o quê? Salvar o nome lido no array list do produto DAO. Não é isso? Que a gente acabou de criar, tá certo? Então, quer dizer, eu tenho que ler esse nome aqui, lá do edit text, e tenho que adicioná-lo no array list através do produto DAO. E como é que a gente faz isso? Bem, assim como aqui na main activity, olha, vamos voltar aqui. Aqui na main activity, a gente precisou chamar, criar um objeto produto DAO, a gente vai fazer a mesma coisa aqui na outra activity. Então, eu vou copiar aqui, produto DAO, e vou fazer o mesmo aqui na nossa activity adicionar. Adicionar produto activity. Não é isso? Beleza. E aí agora, aí vocês podem perguntar, mas Cláudio, não está criando um outro objeto diferente? Pois é, aí é que está a pequena diferença de você ter um objeto estático e uma variável estática. Quando você é, instancia um objeto de uma classe que possui, olha aqui, possui uma variável estática, não é o objeto que vai ser que vai manter ou que vai ser duplicado, não. A variável estática, ela vai ter o mesmo valor para todos os objetos dessa classe. Então, a diferença do que a gente estava fazendo antes é porque a gente estava instanciando diferentes variáveis estáticas. Agora não, a gente só tem uma variável estática para vários objetos. E assim funciona do jeito que a gente precisa, né? Eu vou mostrar para vocês. Então, vamos voltar aqui na nossa adicionar produto activity, tá? Estamos aqui, adicionar produto activity. E aí a gente chama aqui um objeto produto DAO, e é esse produto DAO que a gente vai adicionar o elemento lido, bem aqui, ó. Onde está esse comentário, né? Tudo que a gente tem que fazer agora é o quê? Produto DAO. E aí qual é o método que adiciona? O próprio nome, né? Adiciona, tá aí produto DAO.adiciona. E quem é que eu quero adicionar na lista? É o nome que foi lido aqui em cima. Não é isso? A string que foi lida lá do campo nome. Pronto, era tudo isso que a gente precisava fazer. Essa activity vai ler o conteúdo do edit text e vai adicionar no nosso produto DAO. Vamos ver aqui funcionando? Eu vou já antecipar dizendo que não vai funcionar, tá? Vou mostrar para vocês por quê. Vamos lá. Tá ali nossa lista vazia, né?
Vamos acionar aqui a nossa activity para adicionar. Vou chamar aqui de goiabada. Goiabada. Vamos salvar aqui, ó. Vejam que não apareceu nada na nossa lista. Por quê? Se eu adicionei no produto DAO. Pessoal, é por um detalhe que eu falei em aula que faltou a gente fazer aqui. Vocês têm que lembrar que do nosso ciclo de vida das activities, né? Quer dizer, quando a gente entra na activity de adicionar, vamos botar aqui a banana, por exemplo, quando a gente volta para a activity principal, a gente precisa executar um novo código. Para quê? Para atualizar a lista, para ela ler de novo a lista. Né? Porque ela leu somente uma vez. Ela leu somente no onCreate, olha aqui, que foi exatamente quando a activity foi criada, ou seja, a primeira vez, no instante da criação. Então, para isso, para a gente executar esse processo de atualização quando a activity retornar, a gente tem, olha, um outro método que é o onResume. OnResume. Eu fiz rápido, né? Vamos fazer de novo aqui. Você digita aqui, ó, onResume e seleciona a primeira opção protegida, ou protected, que não recebe argumentos aqui. Na verdade, é o único, né? OnResume. Você seleciona aqui, dá 2 cliques ou aperta Enter, que ele já vai colocar para você aqui o método onResume. Aí o super tem que ser o primeiro método a ser executado, né? Então, qualquer coisa que a gente for acrescentar tem que ficar embaixo dele. E aí, o que que acontece quando é, o que que a gente coloca aqui no resume? É exatamente o que a gente quer que seja executado quando a activity foi retornada. Nesse caso aqui, ó, vamos botar um toast, e nesse toast aqui eu vou colocar o texto voltou. Ou seja, quando eu retorno, né, da activity de adicionar, vamos mostrar aqui para vocês. Quando eu retorno da activity de adicionar, ó, ele já executou, voltou, né? Apareceu aqui. Mas se a gente vier aqui, ó, adicionar produto, digitar um nome, maçã, por exemplo. Vou botar só marca porque ele não está aceitando aqui o cedilha. Maçã. Quando eu volto, olha aqui o toast, voltou. Estão vendo? Então, quer dizer, é nesse momento que a gente precisa atualizar a nossa lista. E como é que a gente atualiza a nossa lista, gente? É muito simples. Vocês estão vendo aqui, ó, é todo esse código aqui. A gente vai copiar esse código todo aqui do adapter, né, da nossa list view, e vai colocar aqui no onResume, desse jeito aqui. Dessa forma, toda vez que a gente retornar para a nossa activity, ele vai pegar a lista atualizada, ó, como vocês podem ver aqui. Ele vai pegar a lista atualizada. E agora, com certeza, vai funcionar. Bora ver? Então, executa de novo aqui. Ó, lista vazia por enquanto, certo? Adicionou produto. Vamos colocar aqui uva, salvar e pronto. Aqui está o nosso elemento uva. Vamos adicionar mais um aqui. Tapioca. Goma de tapioca. Goma de tapioca. Salvou. Aí está. Pronto. Agora está funcionando do jeito que a gente quer. E quantos itens você colocar aqui, eles vão sendo adicionados corretamente na nossa lista, tá? Vocês podem ver que se a gente interagir com cada item individual, né? Cada item individual, ele pisca. Porque eu posso fazer uma ação diferente para cada item. A gente ainda não programou isso, mas a gente pode, por exemplo, querer excluir um item ou editar um item, né? Alterar o nome, que nem eu mostrei para vocês em sala, tá bom? Então é isso, gente. É isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu vou passar uma atividade referente a isso, ainda vou definir o prazo, tudo bem? Mas é muito importante que vocês tentem reproduzir isso que a gente fez aqui, tá? E é isso. Ah, só para finalizar, deixa eu só dar um conteúdo bônus aqui. Vejam que aqui na nossa barra de ação, o título que fica sempre é lista de compras, né? Tanto nessa activity quanto nessa aqui. A gente pode melhorar isso um pouco, dando um nome diferente para cada activity, tá certo? E isso é muito simples de fazer. É só você vir bem aqui no OnCreate, olha.
Aqui a gente está na activity principal, né? É, aqui onde tem um onCreate, estão vendo aqui? Logo depois do set content view, vocês podem colocar esse comando aqui, ó, set title, ou seja, definir o título da activity, né? E aqui eu vou colocar para nossa lista principal, vou botar o nome mesmo, né? Lista de compras, tá certo? Opa, não pode esquecer do ponto e vírgula, tá? E lá na nossa activity de adicionar, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui no onCreate, depois do set content view, a gente bota set title e aqui a gente coloca adicionar produto. Bora ver se funcionou? Tá aqui, lista de compras, né? Já mudou aqui um pouco, como vocês podem ver. Eu vou clicar para adicionar um item. Aqui está, ó, adicionar produtos. Estão vendo? Agora ajuda mais, né? Nos ajuda mais saber qual é a activity que a gente está, tá certo? Então, muito bem. Se eu colocar aqui tomate, né? Então tá funcionando tudo certinho aí. E é isso, gente. Por enquanto é isso, tá bom? Fiquem atentos que eu vou mandar lá no grupo e também a atividade que a gente vai fazer, tá certo? Um abraço e qualquer dúvida podem me procurar, tá bom? Até logo.